O Cara de Barro não é apenas um personagem, mas sim várias versões diferentes ao longo dos anos. Muitas pessoas acreditam que existe apenas um único Cara de Barro nos quadrinhos da DC, mas, na verdade, várias pessoas diferentes assumiram esse nome ao longo dos anos. O primeiro Cara de Barro apareceu em 1940, na edição Detective Comics 40, e se chamava Basil Karlo. Ele era um ator fracassado que enlouqueceu e começou a assassinar pessoas enquanto usava uma máscara, inspirado pelo vilão de um filme em que já havia atuado. Essa versão original não tinha poderes, sendo apenas um assassino em série comum. Porém, ao longo das décadas, outros personagens assumiram o título de Cara de Barro e ganharam habilidades sobrenaturais. O segundo Cara de Barro foi Matt Hagen, introduzido em 1961. Ele era um caçador de tesouros que entrou em contato com um produto químico radioativo, o que transformou seu corpo em uma substância parecida com barro, permitindo que ele mudasse de forma à vontade. Diferente de Karlo, Hagen tinha poderes reais e se tornou um verdadeiro monstro. Depois de Hagen, outros personagens também assumiram o nome de Cara de Barro, cada um com sua própria origem e habilidades. Um deles foi Preston Payne, um cientista que tentou curar uma doença com amostras do DNA de Matt Hagen, mas acabou sofrendo uma mutação horrível que o fazia derreter tudo o que tocava. Outro foi Sondra Fuller, uma terrorista que recebeu poderes semelhantes ao de Hagen através de experimentos científicos. Com o tempo, a DC Comics decidiu trazer Basil Karlo de volta e transformá-lo na versão definitiva do Cara de Barro, dando a ele habilidades semelhantes às das versões anteriores. Ele se tornou um dos inimigos mais perigosos do Batman, combinando sua inteligência de ator com sua capacidade de mudar de forma, tornando-se praticamente impossível de capturar. 2. Ele é um dos vilões mais poderosos do universo Batman. Muitos vilões do Batman são criminosos comuns com habilidades extraordinárias, como o Coringa, Charada e o Pinguim. Porém, o Cara de Barro se destaca porque ele tem poderes que o tornam um dos inimigos mais difíceis de enfrentar. Dependendo da versão, o Cara de Barro pode alterar sua forma corporal, esticar seus membros, endurecer partes do corpo como se fossem armas e até regenerar qualquer dano que sofra. Isso significa que balas e golpes não funcionam contra ele, tornando um vilão quase imortal. Além disso, ele pode imitar perfeitamente qualquer pessoa, o que o torna um mestre da infiltração. Ele pode se transformar em um policial, um amigo do Batman ou até no próprio Bruce Wayne, enganando todos ao seu redor. Uma das versões mais poderosas do Cara de Barro é a de Basil Karlo na Era Moderna, que foi aprimorada com os poderes de todas as versões anteriores. Ele se tornou praticamente indestrutível, podendo resistir a ataques brutais, ser completamente desmembrado e ainda assim se regenerar. Em algumas histórias, ele até cresceu para tamanhos gigantescos, transformando-se em um monstro colossal de barro. Mesmo com suas fraquezas, como vulnerabilidade ao fogo e ao frio extremo, o Cara de Barro continua sendo um dos maiores desafios físicos para o Batman. Diferente de outros vilões que podem ser derrotados com inteligência e preparo, o Cara de Barro precisa ser combatido com tecnologia, estratégia e muita resistência, pois ele sempre volta, não importa quantas vezes seja destruído. 3. Ele já foi um herói e até membro do time Batman. Apesar de ser conhecido como um dos vilões clássicos do Batman, o Cara de Barro já teve momentos de redenção e até atuou como herói em algumas histórias. Uma das versões mais marcantes dessa transformação aconteceu nos quadrinhos da DC Renascimento, onde Basil Karlo tenta deixar sua vida criminosa para trás e aceita um convite do Batman para fazer parte da equipe conhecida como Detective Comics Team. Nessa fase, Batman acredita que pode reabilitar Karlo e ajudá-lo a controlar seus poderes para o bem. Assim, ele se torna um dos membros mais fortes da equipe, ao lado de Batwoman, Robin, Tim Drake e outros aliados. Durante esse período, Cara de Barro tenta se adaptar à sua nova função como herói, ajudando a proteger Gotham de ameaças maiores. Infelizmente, sua tentativa de redenção não dura para sempre. Eventualmente, ele perde o controle de seus poderes e volta a ser uma ameaça para Gotham. Porém, essa fase mostrou que ele não é apenas um vilão monstruoso, mas sim um personagem trágico, alguém que poderia ter sido um herói se não fosse pelas circunstâncias de sua vida. Além dos quadrinhos, o Cara de Barro também apareceu como um anti-herói em algumas animações, como na série Justiça Jovem e até mesmo na versão mais recente de Harley Quinn, onde ele é retratado de forma cômica, mas sem perder seus poderes impressionantes. 4. Ele já absorveu outros seres humanos para aumentar seu poder. Em algumas versões da sua história, o Cara de Barro não apenas se transforma em outras pessoas, mas também pode absorvê-las completamente, fazendo com que elas se fundam ao seu corpo e desapareçam. Essa habilidade foi mostrada principalmente em histórias mais sombrias, onde o Cara de Barro se torna uma ameaça ainda mais assustadora,
pois ele não apenas imita uma pessoa, mas pode literalmente engoli-la e apagá-la da existência. Essa característica foi explorada de forma aterrorizante nos quadrinhos da DC, especialmente nas histórias mais recentes, onde ele se torna um monstro gigantesco que absorve tudo ao seu redor. Em uma dessas histórias, Batman tenta impedir que ele consuma uma cidade inteira, porque, quanto mais pessoas ele absorve, mais forte e inteligente ele se torna. Isso faz do Cara de Barro um dos vilões mais perigosos do universo DC, porque, diferentemente de outros criminosos de Gotham, ele pode se tornar praticamente imparável se conseguir poder suficiente. 5. Ele foi um dos primeiros vilões do Batman a serem adaptados para a televisão. Embora muitos fãs lembrem do Cara de Barro principalmente pelas animações dos anos 90, ele foi um dos primeiros vilões do Batman a aparecer em uma adaptação live-action. Em 1979, ele apareceu no especial de TV Lendas dos Super-Heróis, interpretado pelo ator Roger Rose. Na época, os efeitos especiais eram muito limitados, então a versão dele era bem diferente dos quadrinhos, aparecendo apenas como um homem com uma máscara de barro no rosto. Mesmo assim, essa foi a primeira tentativa de trazer o personagem para fora das HQs. Mas foi realmente em Batman, a série animada, 1992, que o Cara de Barro ganhou sua versão mais icônica fora dos quadrinhos. A série combinou elementos das versões de Basil Karlo e Matt Hagen, criando um personagem que era trágico, ameaçador e visualmente impressionante. O design dele na série foi inspirado em monstros do cinema clássico, e suas cenas de transformação foram algumas das mais bem animadas da época. Desde então, o Cara de Barro apareceu em várias outras animações e games, como Arkham City e Gotham Knights, consolidando sua posição como um dos vilões mais icônicos e poderosos do Batman. Qual dessas você não sabia? Comente e inscreva-se!